Bom dia a todos. Meu nome é Bruno Melo, eu sou professor do Departamento de Cirurgia, sou urologista. Essa aula nós vamos abordar o tema do câncer de próstata. O câncer de próstata vai ser dividido em vários tópicos, né? Epidemiologia, rastreamento, que é um tema bem controverso, interessante da gente discutir, o diagnóstico, estadiamento e tratamento. Bom, a epidemiologia mostra toda a importância dessa doença, né? A neoplasia visceral mais comum do homem. Ela representa 40% dos tumores dos homens com mais de 50 anos. Nos Estados Unidos, a estimativa é de mais de 200 mil novos casos por ano e mais de 25 mil mortes por ano. No Brasil, provavelmente há uma subnotificação, mas quase 70 mil novos casos por ano. A maioria desses pacientes são assintomáticos ao diagnóstico e para haver um diagnóstico precoce, o rastreamento é feito com o toque e o PSA. Nesse mapa, os países que estão na cor vinho, ou seja, quase todo mundo ocidental, nesses países o câncer de próstata é o câncer mais diagnosticado em homens. No Oriente, o câncer de pulmão, né, domina bastante. Essa estatística aqui, publicada em 2018, mostra que, em termos de novos casos, o câncer de próstata é o campeão nos homens e de mama nas mulheres. E em termos de mortes estimadas, o câncer de próstata cai para a segunda causa. O câncer de pulmão ultrapassa o de próstata como número de mortes nos homens. Como que é essa epidemiologia? O risco aumentado do câncer de próstata ocorre em pessoas que têm história familiar positiva, em pessoas negras, em homens negros, e quanto maior for a idade, maior é a incidência do câncer de próstata. Aos 90, os homens com mais de 90 anos, estudos de necrópsia mostram que mais de 80% têm câncer de próstata, ainda que assintomático naquela idade, independente de ter sido a causa de morte. Como hábito, a gente tem a gordura, a ingestão excessiva de gordura animal e obesidade como risco aumentado para o câncer de próstata, embora seja um risco relativo baixo. Quer dizer, ele aumenta a chance, mas não de uma forma muito contundente, tal como seria, por exemplo, o cigarro com o câncer de pulmão. Mas é o que a gente pode orientar o paciente em termos de hábito para evitar o câncer de próstata. Já foram estudados várias substâncias, né, para tentar fazer uma prevenção medicamentosa para o câncer de próstata, e em 2019 saiu esse estudo, PCPT Trial, foi publicado no New England, mostrando que os inibidores da 5-alfa-redutase causariam uma redução de torno de 25% na incidência do câncer de próstata. Então, é um dado novo ainda, isso ainda não faz parte das recomendações de saúde pública, mas talvez em populações de alto risco seja uma medida eficaz para prevenir o câncer de próstata. A clínica, né, dessa doença, como eu falei anteriormente, 80% pelo menos dos pacientes são assintomáticos ao diagnóstico. Muitas vezes, quando são sintomáticos, o sintoma não vem do câncer de próstata, mas sim de uma hiperplasia benigna que é associada, porque ocorre na mesma idade. E quando o câncer de próstata causa sintoma, esse sintoma é semelhante ao da hiperplasia, são dificuldades miccionais, sintomas de armazenamento ou de esvaziamento. Em casos avançados, já com metástase óssea, a dor óssea pode ocorrer e ao exame físico, o toque retal pode mostrar um nódulo endurecido, que é um fator, que tem um valor preditivo grande, alto, quando a gente encontra, mas que a maioria dos pacientes com diagnóstico de câncer de próstata hoje tem um toque normal e é o PSA que levanta essa dúvida, né, que leva ao diagnóstico. Então, o toque no paciente com câncer de próstata pode mostrar uma próstata normal, um nódulo endurecido ou um endurecimento difuso no caso da doença mais avançada na próstata. O PSA, o que significa PSA? PSA é uma calicreína e é uma abreviação, né, do antígeno prostático específico. Então, eu chamo a atenção aqui para lembrar que essa substância não é específica do câncer de próstata, ela é específica da próstata. Então, qualquer desorganização da estrutura prostática pode cursar com elevação do PSA, seja uma inflamação, a prostatite, seja um crescimento benigno, que é a hiperplasia benigna,
ou o próprio câncer. Então a gente já nota por aí que o PSA, ele não é, a subida do PSA, ele não é específica do câncer de próstata, porque tem outras doenças que causam essa elevação. Então a gente pode tentar apurar um pouco o PSA, o valor dele, com alguns dados secundários, que são a variação por idade. Então a gente é mais rigoroso, né? O valor de referência de 2,5. Ele é muito interessante nos pacientes mais jovens, mas nos pacientes mais velhos a gente considera que esse valor de basal de PSA vai subir, vai ser mais alto. Então a gente acompanha e vai vendo uma elevação gradual com a idade e que é considerado normal. É claro que isso tem que ser contextualizado, né? O paciente de 70 anos que tem uma subida súbita do PSA, ele tem que ser avaliado de forma diferente daquele que tem uma subida gradual, lenta ao longo das décadas. Mas de todo jeito é um parâmetro a mais. A densidade do PSA, o racional disso é a gente considerar que o paciente que tem hiperplasia benigna, ele tem maior quantidade de glândula, então ele vai produzir, vai ter maior produção de PSA, maior dosagem sanguínea do PSA. Então a gente tenta fazer uma proporção do nível de PSA com o tamanho da glândula. A velocidade do PSA também é importante, é diferente eu avaliar um paciente com PSA de 3, por exemplo, e que teve uma elevação, foi de 1 até 3 ao longo de 20 anos, e o paciente que tem um PSA de 1 e no ano seguinte passa para 3. Então é totalmente diferente. Então a velocidade acima de 0,75 em um ano nos chama atenção, ainda que o PSA possa estar até normal. Então se o PSA vai de 1 para 2, de um ano para o outro, isso chama atenção, embora ainda esteja dentro do normal. Então, são todos esses parâmetros para tentar apurar, né, essa avaliação do PSA, já que ele tem um falso positivo associado. E a outra questão que a gente avalia, secundária também, mas é a relação do PSA livre sobre o total. Diferentemente do PSA total, que quanto mais alto, maior a suspeita de câncer, a relação livre total é o contrário. Quanto mais baixa essa porcentagem, maior a suspeita de câncer. Habitualmente, valores abaixo de 15% ou 10% nos chamam mais atenção. Isso tudo dentro do contexto geral, visto o PSA total, visto o TOC, né? Esses dados para tentar apurar o PSA têm que ser colocados dentro de um conjunto. Bom, dito isso tudo, a gente entra na polêmica do rastreamento, né? Rastrear ou não rastrear? A gente hoje é bombardeado com posições antagônicas, não só em política, em economia, em valores dentro da pandemia, mas também no câncer de próstata. E existem radicalismos aí nessa posição. Vamos tentar entender com dados científicos aí para a gente tirar a nossa própria conclusão. Então, se a gente está numa gangorra, né? Se eu não fizer o rastreamento em ninguém, eu vou deixar de diagnosticar um tumor que muitas vezes é agressivo. E não é à toa que é a segunda causa de morte por câncer no homem. Então, eu vou negligenciar uma doença que causa uma mortalidade considerável. Mas, por outro lado, quando eu rastreio, quando eu vou atrás de doença indolente, de doença assintomática, eu vou encontrar alguma proporção de pacientes que têm a doença indolente, mas que não evoluiriam com morte ou com piora de qualidade de vida. Quer dizer, eu vou achar tumores que não precisariam ser tratados. E daí que vem dessa divergência aí, dessa gangorra, é que a gente tem a divergência do rastreamento. Bom, se eu rastrear, eu vou aumentar a detecção do câncer e, portanto, seu tratamento, né? O risco de detecção ao longo da vida é de 1 em 6. Então, 1 em cada 6 homens vão ter o diagnóstico do câncer de próstata, 16%. Mas o risco de morte é de 3,5%, a ordem de 3,5%. Ou seja, eu estou detectando vários tumores que não iriam matar o paciente. Esses dois estudos, o PLCO e o ERSPC, são dois estudos grandes que tentaram avaliar essa questão do rastreamento, fazendo comparações de um grupo que fez rastreamento contra o grupo que não fez o rastreamento, e para tentar tirar essa dúvida, entender o verdadeiro papel do rastreamento. Só que esses estudos vieram com muitos vieses, alguns deles foram relacionados à avaliação num período muito curto. Então, a gente tem uma doença que demora em torno de 13 a 15 anos do seu surgimento
até o surgimento de metástase clínica, e esses estudos foram analisados inicialmente com 9 anos de seguimento. Então, um tempo muito curto não permitiu mostrar diferença em mortalidade. Outro viés que esses estudos tiveram foi a contaminação do grupo não rastreamento. Então, o paciente que era alocado no grupo que não fazia o rastreamento, eles, em 45% das vezes, esses pacientes faziam rastreamento por conta própria, por terem a vontade, né, a curiosidade de saber se tinham a doença, preocupados com essa doença tão comum. 45% faziam rastreamento, e eles não foram expurgados da análise final. Então, o grupo não rastreamento, na verdade, ele foi contaminado na quase metade das vezes. Isso tudo dificulta um pouco a análise desses dados, mas a gente consegue tirar algumas conclusões depois de longo prazo desses estudos. Então, essa é uma das diversas publicações que a gente tem, mostrando que quando a gente junta os dados desses dois estudos, a gente pode afirmar, com dados estatísticos, que o rastreamento reduz a mortalidade do câncer de próstata. Quando a gente analisa o RSPC com 19 anos, ou seja, um tempo adequado para falar em mortalidade de um câncer que é mais indolente, a gente consegue dizer, baseado nos dados desse estudo, que houve um risco de 57% menor de desenvolver metástases e de morrer por câncer de próstata no grupo que foi rastreado. Então, existe uma prova científica de que o rastreamento reduz a mortalidade do câncer de próstata. Quando a gente olha o início, né, olha para trás e vê a história do rastreamento, o surgimento do PSA e a sua disseminação aí na década de 90, a gente conseguiu detectar uma redução na mortalidade do câncer de próstata da ordem de 50%. Então, é fácil imaginar, né, que quando eu instituo essa medida, eu reduzo a mortalidade em 50%, se eu parar de rastrear, eu vou devolver esse ganho que houve com o tempo. Esse outro gráfico, esse outro estudo é bem interessante, ele mostra como que o câncer de mama e o câncer de próstata tiveram comportamentos diferentes no início do rastreamento. Então, o início do rastreamento lá do PSA na década de 90 mostrou essa redução que eu falei anteriormente na mortalidade do câncer de próstata. Então, se a gente parar de fazer esse rastreamento, provavelmente a gente vai ver essa curva aí invertida. Concluindo essa questão do rastreamento, então, o rastreamento do câncer de próstata é efetivo, com dados atuais, em reduzir a mortalidade. Existem vários parâmetros para melhorar a acurácia da biópsia, né, essa avaliação do PSA, e a gente pode desacoplar, como a gente vai ver mais adiante, o diagnóstico do tratamento. Então, se eu diagnostico uma doença que tem característica indolente, eu posso simplesmente acompanhar esse paciente, eu não tenho que obrigatoriamente submetê-lo a um tratamento invasivo. E para tentar concluir essa questão do rastreamento, esse estudo publicado em 2016, mostrando como que o Task Force que suprimiu o rastreamento em alguns países, ou sugeriu que não fosse rastreado, depois de 2012, como que veio aumentando a incidência do câncer de próstata metastático, depois dessas medidas, né? Então, a gente tem provas bem interessantes de que não fazer o rastreamento vai aumentar o sofrimento dos pacientes. Esses são os dados, né, depois desse Task Force. E hoje esse próprio Task Force mudou a recomendação no início eles falaram para não fazer o rastreamento, e agora eles mesmos falam em discutir com o seu médico e talvez fazer esse rastreamento. É claro que é difícil discutir essa quantidade de dados individualmente com cada paciente, mas a gente deve sempre atender ao anseio do paciente, né, e tentar muni-lo com a informação mais atual possível. Então, a recomendação das sociedades de urologia, de radioterapia, de oncologia ao longo do mundo são que se discuta e se faça o rastreamento no paciente que manifesta interesse, e que o toque, o PSA, seja feito dos 45 aos 75 anos, se o paciente tem histórico familiar da doença ou pacientes negros, e nos demais homens dos 50 aos 75 anos. Então, observe que a gente interrompe esse rastreamento aos 75, já que é uma doença indolente, então o paciente que tem menor expectativa de vida pode não ser submetido ao rastreamento. O rastreamento ele é feito com o PSA, como eu já falei, com o toque retal. O toque retal é um exame rápido, dura alguns segundos,
e ele somado ao PSA tem uma acurácia muito interessante. Nos casos de dúvida ao PSA ou ao toque, antigamente a gente ia direto para a biópsia, né? A biópsia é feita pelo reto com ultrassom, e então a agulha perfura a parede do reto e recolhe os fragmentos da próstata. Aqui é uma imagem do ultrassom, né, do probe transretal e a agulha adquirindo os fragmentos, né, feita uma amostragem da próstata. E quando tem o diagnóstico, né, quando o patologista nos mostra o carcinoma, ele classifica de acordo com a sua diferenciação. Existem 3 graus de Gleason, o grau 3, 4 e 5, e de acordo com a parte mais prevalente, né, e a segunda mais prevalente naquela amostra, a gente vai classificar através dessa soma. Então, o Gleason 4 mais 3 significa que o padrão 4 é mais frequente que o 3, e embora tenha a mesma soma, ele é mais agressivo que o Gleason 3 mais 4. Essa classificação é um pouco confusa, né, porque ela acaba indo de 6 a 10, e é difícil do paciente entender. Então, a Sociedade Internacional de Uropatologia propõe essa mudança de classificação, e há uma correspondência do Gleason para esse grau AISUP que vai de 1 a 5. É mais fácil de entender. Essa tabela mostra essa correspondência. Existem outros exames de imagem, né, não são usados de rotina no rastreamento, nem no estadiamento do câncer de próstata. A tomografia de abdômen ela tem baixa sensibilidade e especificidade para a doença primária da próstata, mas ela pode ser útil na avaliação de doença linfonodal. A ressonância magnética multiparamétrica, onde é estudada a perfusão e a difusão, além das imagens em T1 e T2, essa sim, a ressonância é uma ferramenta muito poderosa, tanto no rastreamento quanto no acompanhamento de pacientes com câncer de próstata. A gente usa, inclusive, antes de biopsiar o paciente, quando é disponível, né, esse recurso, para poder avaliar se realmente a biópsia é necessária, evitar os falsos positivos do rastreamento e para melhorar a acurácia da biópsia, na medida que a gente localiza a área suspeita pela ressonância e a biópsia vai ser mais dirigida para aquela região. E por fim, a cintilografia óssea é utilizada nos pacientes que têm suspeita de metástase. O estadiamento com a ressonância, então, são algumas imagens, né, mostrando que a ressonância pode mostrar extensão extracapsular, invasão de vesícula seminal, se os feixes vasculonervosos estão acometidos ou não, então nos dá vários detalhes anatômicos. E aqui é uma imagem de uma cintilografia num paciente com várias metástases ósseas, várias áreas de hipercaptação óssea. A cintilografia é indicada só nos pacientes que têm um risco aumentado de metástase óssea. Basicamente, são nos pacientes que têm PSA maior do que 20, um Gleason maior do que 7, ou seja, um ISUP 4 ou 5, um toque já com doença fora da próstata, aparentemente pelo toque, ou nos que tenham sintomas ósseos sugestivos de metástase. Tem uma outra ferramenta que é o PET com o PSMA, que é um marcador de membrana celular. É um exame mais novo, ainda não disponível na grande maioria dos centros, né, com custo relativamente alto. Ele inicialmente foi muito utilizado para o paciente que foi submetido a um tratamento e que evoluiu com recidiva do PSA, mas talvez uma indicação futura seja no estadiamento dos pacientes que têm tumores mais agressivos. Os estágios da doença. A doença pode ser localizada, como mostra essa figura, um nódulo dentro da próstata. Ela pode ser localmente avançada, então ela ultrapassa o limite da próstata, mas está localizada na pelve. Ou a doença metastática, né, como aquela imagem da cintilografia com as metástases ósseas. Essa classificação de D'Amico a gente usa de rotina, todo paciente que tem um diagnóstico a gente tem que fazer essa classificação, porque nisso a gente vai basear a proposta de tratamento. Então, com os valores de PSA, da diferenciação do tumor pelo Gleason ou ISUP e pelo estadiamento clínico, ou seja, pelo toque, a gente consegue classificar esse paciente em risco baixo, intermediário ou alto e o tratamento vai ser dividido de acordo com essa classificação. Essa classificação ela é pessimista, então o pior parâmetro é que dita a classificação. Então, se o paciente tiver um PSA maior que 20, ele vai ser um paciente de alto risco, independente dos outros fatores.
e, portanto, para ele ser de baixo risco, ele tem que ter o PSA menor que 10, o Gleason 6 e o estadiamento T1 ou T2A, ou seja, o toque normal ou nódulo ao toque. Se ele tiver algum fator acima disso, ele já muda para cima na classificação. Existem vários tratamentos para o câncer de próstata, mas os únicos dois com intenção curativa são a cirurgia, que é a prostatectomia radical, ou a radioterapia. A vigilância ativa é utilizada com o parâmetro, com a premissa que a gente não sabe quem que vai ter a evolução do câncer de próstata. Então, pacientes com câncer de pouca agressividade podem ter doenças indolentes que não evoluirão, então talvez eles não precisem ser tratados. Então, partindo dessa premissa, a gente sabe que quando o paciente entra na vigilância ativa, 1/3 desses pacientes vão necessitar tratamento ao longo do tempo, então eles entram num protocolo e podem sair desse protocolo caso a doença evolua. Isso ocorre em 1/3 das vezes. Para eles entrarem em vigilância ativa, a gente tem que ter certeza que a doença tem baixo grau de agressividade. Então, ele tem que ter um toque T1C, que é o toque normal, ou T2A, que é o nódulo. Eles têm que ter um Gleason 6 e tem que ter um PSA menor que 10, ou seja, tem que ser baixo risco naquela classificação de D'Amico. Nos estudos, né, que mostram esses pacientes seguidos ao longo do tempo, a gente tem uma sobrevida global e câncer específica muito boa, já que são pacientes bem acompanhados, e o acompanhamento consiste no toque e no PSA a cada 6 meses, de 4 a 6 meses, e a biópsia ou ressonância anualmente. Bom, o paciente que tem indicação do tratamento, a gente vai ponderar se ele vai para cirurgia ou para radioterapia, são os tratamentos curativos. A prostatectomia radical, ela pode ser feita de forma aberta ou minimamente invasiva, que seria a laparoscópica ou a laparoscopia robô assistida. E a prostatectomia radical consiste na remoção da próstata. Então, aqui é um esquema da próstata removida. Aqui novamente a próstata, o roxinho, né, com os nervos, os gânglios, e aqui a próstata removida. E aqui a reconstrução, já que quando a gente remove a próstata, a gente descontinua o trato urinário, né, separa a urina da uretra, a bexiga da uretra. Então a reconstrução é feita uma anastomose da bexiga com a uretra e é colocada uma sonda de Foley durante 7 a 10 dias. A cirurgia robótica, né, que tem sido muito falada hoje, ela é uma proposta interessante, tem vários benefícios, mas tem um custo envolvido, então não é disponível em larga escala ainda no nosso país. Mas por esse meio, o cirurgião fica num console ao lado do paciente, controlando os movimentos do robô, e o robô que toca nas pinças, né, e faz esses movimentos com seus 4 braços. O cirurgião auxiliar fica no campo e o cirurgião principal ele fica controlando o console, como vocês podem ver aqui nessas imagens. Então, a cada movimento ali da manete, parece um joystick, a pinça corresponde. A pinça ela tem uma articulação, né? Ela tem vários graus de liberdade, então ela permite movimentos numa cavidade pequena como a pelve. E a visão do cirurgião no console é em 3 dimensões também, então melhora essa identificação. Eu vou colocar aqui uma parte pequena da cirurgia, só para a gente ter uma noção, né? A primeira etapa da prostatectomia radical é entrar no espaço de Retzius, então a gente entra na cavidade peritoneal e secciona o úraco e entra no espaço anterior à bexiga. O espaço retropúbico vai descolando esse tecido conjuntivo até identificar o pubis e o arcabouço ósseo da pelve. E aí a gente vai abordar a próstata por dentro, pela sua face anterior, né, dentro da pelve. Ali está o pubis, aquele branquinho ali que apareceu logo na frente. E aqui pulando para a última etapa da cirurgia, né, a anastomose da próstata com a uretra, que é a próstata sendo retirada por uma bolsa extratora. Vocês podem ver a articulação, né, das pinças do robô e a bexiga sendo preparada para ser anastomosada a uretra, já que o calibre dela, né, o diâmetro é diferente, ela vai ser um pouquinho reduzida nesse caso aqui, para ser anastomosada a uretra. Então essa parte é uma das que a cirurgia robótica mais ajuda, né, para fazer uma anastomose circular numa cavidade
profunda, né, com limitações pela presença óssea, a parte, essa maleabilidade da pinça robótica, a delicadeza dela ajuda demais. Bom, aqui outro desenho, né, esquemático para ilustrar a prostatectomia radical, aqui em perfil, né, um nódulozinho ali na próstata, a próstata já removida e a anastomose feita. Bom, complicações da prostatectomia radical. A disfunção erétil é o calcanhar de Aquiles do tratamento do câncer de próstata, já que os nervos que levam o estímulo para o pênis, né, os nervos cavernosos, eles têm íntima relação com a próstata. Então, qualquer abordagem para câncer de próstata pode interferir nessa função neural e, portanto, impactar na ereção. É claro que a disfunção erétil vai depender da idade com que o paciente é operado, da forma como ele foi operado, da técnica, da possibilidade de preservação ou não desses nervos e da ereção prévia que ele tem, já que é uma população que já tem uma chance de disfunção erétil prévia ao tratamento razoável. A incontinência urinária é outra complicação, já que a gente manipula a uretra muito próximo ao esfíncter e tira a próstata, né, que tem uma certa participação na continência. Então, hoje a taxa de incontinência urinária definitiva pós-prostatectomia ela é na casa de 5 a 8%. A radioterapia, que eu falei que é outro tratamento com potencial curativo, ela tem uma chance de cura muito semelhante à chance de cura da cirurgia. As complicações também são semelhantes, então disfunção erétil, incontinência urinária são semelhantes às da cirurgia, mas tem outras complicações específicas dessa forma de tratamento, que são as lesões actínicas dos órgãos próximos à região operada. Em pacientes com próstatas grandes, com sintomas de hiperplasia, também podem evoluir com retenção urinária. Então, a gente tem que sentar com o paciente, orientar, ele tem que entender as formas de tratamento para tomar uma decisão nesse contexto de doença localizada com indicação de tratamento curativo. A braquiterapia tem algumas indicações para doenças mais bem localizadas, menos agressivas, né? A braquiterapia, ao invés da radiação ser entregue de forma externa, ela é colocada dentro da próstata por meio de punção no períneo e tem outras indicações também, tem um potencial curativo. Já o câncer de próstata metastático, né, a gente tem que fazer um tratamento sistêmico, classicamente a orquiectomia bilateral, né, a remoção do parênquima testicular produtor de testosterona de modo cirúrgico, ela equivale ao uso do análogo LH-RH injetável. Então, eles têm a mesma eficácia em termos de tratamento do câncer de próstata metastático, e aí tem várias medicações mais novas que têm sido incorporadas a esse arsenal do tratamento do câncer de próstata metastático, como os antiandrogênicos periféricos, os estrógenos, a quimioterapia. Então, essa parte do tratamento da doença sistêmica também tem evoluído bastante nos últimos anos e associando então várias opções, o que dá bastante tempo de vida e qualidade de vida ao paciente, mesmo que tenha doença agressiva. A bibliografia dessa aula, né, principal é o livro Urologia, Base do Tratamento Diagnóstico, do professor Daniel, professor Francisco, professor Carlos. A gente se baseia muito no Campbell também, mas é um livro mais extenso para vocês consultarem. E essas imagens foram do meu arquivo pessoal, do Campbell, desse aplicativo DrawMD e do Dr. Tiago Roberto, que fez algumas ilustrações para mim. Muito obrigado, espero poder termos momentos aí de encontros presenciais, ou mesmo que de forma online, mas que seja síncrono e possamos tirar dúvidas e discutir mais sobre esse tema muito interessante. Muito obrigado e um bom dia.